Hoje eu vou te mostrar todos os meus LEDs do mais caro ao mais barato. Será que o LED mais barato consegue entregar um resultado próximo do mais caro? Esses são todos os LEDs que eu tenho atualmente. Tem modelos de diferentes marcas, tamanhos, potências e principalmente preços. Então nesse vídeo eu vou organizar todos eles do mais caro ao mais barato e te explicar as principais diferenças e mostrar para qual tipo de setup e produção cada um faz mais sentido. E eu já te adianto que o mais caro não é necessariamente o que eu mais uso. No final, além dessa ordem de preço, eu vou te contar qual deles eu compraria primeiro se eu estivesse montando meu kit hoje. Eu vou deixar o link de todos na descrição e eu também vou deixar os que eu encontrar no YouTube Shop. Então, começando pelo mais caro da lista, temos o Amaran Verg Max, que custa aproximadamente 2.800. Esse é provavelmente o LED mais diferente de todos que aparecem nesse vídeo. O Verg Max não foi criado para ser uma luz Cobe tradicional, na qual a gente coloca um refletor ou uma softbox. Ele é um painel de 55 centímetros com a luz já difusa, pensado principalmente para criadores que trabalham com setups de mesa. Ele tem uma temperatura de cor ajustável entre 2.700 e 6.500 Kelvin. A reprodução de cor também é muito boa, com CRI de 96 e TLCI de 98. Só para explicar, o CRI e o TLCI indicam a fidelidade de cor da luz. Quanto mais próximos de 100, mais natural e correta as cores tendem a aparecer. O CRI é uma medida mais geral percebida pelo olho humano, e o TLCI é voltada especificamente para as câmeras. Por isso que é tão importante essas medições. Outra diferença importante é que ele não utiliza ventoinha. O resfriamento é totalmente passivo, então ele não produz aquele ruído que pode acabar entrando e vazando ali no áudio. O principal benefício desse formato é que ele ocupa muito menos profundidade do que um Cobe com uma softbox tradicional. Então, para quem grava sentado em uma mesa, faz lives, videochamadas, aulas, podcasts ou até vídeos aqui para o YouTube e tem um ambiente relativamente pequeno, ele pode ser uma solução bem prática, porque assim, a luz já sai grande e suave, sem que tu precise montar uma softbox. Em compensação, esse LED é muito específico. Eu não vejo o Verg Max como a primeira escolha para levar para uma, sei lá, gravação externa, por mais que ele suporte a utilização em um tripé convencional. Não faz sentido montar um esquema de luz ou até levar para uma produção, uma gravação. Ele de fato funciona melhor para quem já sabe que vai deixar a luz praticamente fixa no mesmo lugar. Bom, vamos pro próximo. Descendo um pouco no preço, a gente tem o Ulanzi VL200pi, que custa aproximadamente R$ 2.300. E atenção aqui para esse LED. É importante conferir o kit antes de tu comprar, porque algumas versões são vendidas sem a fonte de alimentação. O link que eu deixei aqui na descrição é o kit com a fonte. Eu consegui só pelo AliExpress, mas ela é enviada do Brasil, então sucesso. E essa é disparada a luz mais potente da minha lista. Ela é um Cobe Bicolor de 200 watts com temperatura de cor ajustável de 2.700 e 6.500 Kelvin. E o CRI é acima de 95. Ela utiliza o encaixe Bowens, que é um encaixe universal para modificadores, então funciona com softbox, lanterna, refletor e acessórios de marcas diferentes. Para mim isso faz bastante diferença, porque eu consigo transformar essa luz da forma como eu quiser. Ela também pode ser alimentada pela fonte ligada à tomada ou por bateria V-mount. Porém, existe um detalhe importante com bateria V-mount. A potência máxima quando ligada numa V-mount é aproximadamente 50%. Para chegar no 100%, utilizando os 200 watts, é necessário utilizar uma opção mais robusta de uma bateria V-mount, tipo 26 volts. Ou seja, não é qualquer bateria V-mount que vai entregar a potência máxima desse LED. Mas só de ter a possibilidade de utilizar uma bateria V-mount nesse LED, não te deixa preso a uma tomada e te possibilita levar esse LED em gravações externas. Tu pode controlar essa luz pelo aplicativo, ela tem 6 efeitos de iluminação e tem um sistema de ventilação também. De todos os LEDs dessa lista, essa ventoinha é a mais barulhenta. Assim, não é que atrapalhe muito no microfone ou acabe vazando no áudio, mas quando tu utiliza na potência máxima, tu acaba escutando a ventoinha. Esse modelo faz mais sentido para produções em que tu realmente precise de potência. Gravações em ambientes grandes, cenas em que existe bastante luz ambiente e tu precisa compensar com uma luz artificial, ou situações em que tu precisa afastar muito o LED do assunto e mesmo assim precisa dar intensidade. Para as gravações aqui no meu escritório, eu uso em potência no máximo 10. Juro, eu nunca utilizei ela em potência máxima. Por outro lado, a potência também significa uma estrutura maior. Esse LED precisa de um tripé mais robusto, mais confiável, porque é um LED mais pesado. Ainda mais quando a gente está usando uma softbox grande. De um modo geral, essa luz ocupa mais espaço e não seria minha primeira opção se eu estivesse optando por um kit
mais compacto. Então, para quem grava em um cômodo da casa, em um quarto, escritório ou sala, nesse esquema como eu tô sentada perto da luz, provavelmente não é necessário ter 200 watts. Mas para produções profissionais e ambientes maiores, essa potência certamente dá uma margem de segurança muito boa. Minha barriga roncou, estou com fome. Descendo mais um pouco no preço, a gente tem o Amaran 60XS, que custa aproximadamente R$ 1.500. Esse é um cobre bicolor compacto e a potência dele é de 65 watts. A temperatura de cor é ajustável entre 2.700 e 6.500 Kelvin. E apesar de ser bem menos potente do que a Ulanzi que eu apresentei anteriormente, o grande diferencial dele está na qualidade da luz. Esse LED possui o CRI acima de 96 e o TLCI acima de 97. E assim, a marca Amaran é bem confiável do mercado e uma das principais quando a gente fala sobre qualidade de luz. Eu sinto uma diferença desse LED para os outros porque ele é bem robusto e no toque tu já sente um diferencial na qualidade. Ele possui o encaixe Bowens completo, mesmo sendo um equipamento bem compacto, o que é ótimo porque, de novo, tu consegue colocar uma softbox ou outros modificadores. Ele também pode funcionar com baterias NPF, usando o adaptador próprio ou por meio de uma bateria V-mount. Esse é um LED que eu vejo funcionando muito bem para ambientes pequenos, entrevistas, vídeos para o YouTube, publicidade, gravações em ambientes menores e kits profissionais mais compactos. A grande vantagem dele é que ele é pequeno, é confiável e tem uma ótima reprodução de cor. A limitação é justamente a potência. Dependendo da distância e da quantidade de luz ambiente, 65 watts pode não ser suficiente. Então assim, eu não compraria esse modelo esperando que ele substituísse uma luz de 200 watts. A proposta do Amaran 60X é outra. Ele faz mais sentido para quem prioriza ali uma portabilidade, uma construção mais robusta, ao invés de uma potência mais forte. Mas assim, não se engane também, porque 65 watts é uma luz bem potente também. Essa luz que tá me iluminando agora é o Amaran 60X, e só para vocês terem uma noção, ele tá com 40% de intensidade. Eu tô num ambiente controlado, teoricamente pequeno, esse aqui é meu escritório, mas só para vocês terem uma noção. O próximo LED é o Sokani X100 RGB, que custa aproximadamente R$ 1.100. Esse é um cobre RGB de 100 watts. Ele possui temperatura de cor ajustável de 2.800 a 10.000 Kelvin. O CRI acima de 96 e o TLCI acima de 95. Ele também permite trabalhar com cores pelo modo HSI. Esse modo HSI é basicamente um RGB mais completo. O H significa matiz, o S de saturação e o I de intensidade. Tu tem um controle melhor de quanto aquela cor fica saturada e depois um ajuste de intensidade. É uma forma bem prática de chegar exatamente no tom que tu quer a luz. Ele tem 100 watts, é mais potente do que o Amaran 60X e acaba sendo mais barato. O que acontece é que a Sokani vem com essa proposta de ter LEDs mais custo-benefício. São LEDs de entrada que ainda assim mantêm uma qualidade boa. O CRI é o mesmo do Amaran, por exemplo. O que muda aqui é o TCLI, que é como a câmera enxerga a luz. No Sokani a gente tem 95 e no Amaran a gente tem 97. Na prática, eu não acho que isso faça tanta diferença assim. O X100 pode ser controlado diretamente pelo painel ou pelo aplicativo. Assim como os anteriores, ele utiliza o encaixe Bowens. Isso significa que eu posso usar uma softbox ou usar qualquer outro acessório. E como ele é RGB, eu posso utilizar como luz do cenário, criar um recorte ou produzir cenas mais estilizadas com cores. Para mim, esse é justamente o maior atrativo dele. Em vez de comprar um LED bicolor, onde eu só tenho o controle de luz principal, o X100 da Sokani tenta cumprir essas duas funções. Eu tenho um LED de cor e eu também posso optar por utilizar ele bicolor sendo luz principal. E assim, 100 watts é muita coisa, tá? Ele entrega uma intensidade que funciona para muitos setups, por exemplo, de entrevista, YouTube, publicidade, produção de conteúdo e até produções maiores, porque ele entrega uma potência boa. Para quem não usa RGB e quer apenas a maior potência possível para fazer luz principal, talvez faça mais sentido investir em uma bicolor e não em RGB. Mas para quem realmente utiliza as cores nas produções, o X100 pode substituir mais de um equipamento no kit. Agora a gente tem o Sokani Cola 60C, que custa aproximadamente R$ 740. Esse também é um LED RGB de 60 watts, mas com um formato bem mais compacto. E a temperatura de cor pode ser ajustada de 2.700 a 6.500 Kelvin. Ele possui o CRI acima de 95 e o TLCI acima de 96. Um diferencial desse LED é a alimentação. Além do adaptador, ele aceita USB-C. Isso deixa o kit muito mais compacto. Mas é importante utilizar uma fonte ou powerbank que realmente entregue a
potência necessária. Não é qualquer carregador USB-C que vai fazer o LED funcionar na sua potência máxima, é importante isso. A proposta desse LED é oferecer muita função e um corpo muito pequeno e com preço mais acessível. Por mais que ele seja muito pequeno, ainda assim ele tem uma montagem Bowens, o que permite colocar uma softbox e fazer uma luz principal mais difusa. Mas um ponto importante é que existe um limite do tamanho dessa softbox. Ele é tão compacto, ele é tão pequeno, que uma softbox muito grande pode não funcionar muito bem. O que eu fiz para suavizar a luz foi colocar um difusor na frente, e assim, funcionou bem, mas eu sinto que não é tão prático. Eu não utilizaria esse LED como luz principal, e sim como uma luz de recorte, ou uma luz de preenchimento, ou até uma luz de cenário. Eu vejo esse LED funcionando muito bem para quem está montando um primeiro kit, grava em espaço muito pequeno, ou até precisa transportar muito equipamento, atende muitos clientes, precisa dessa praticidade, ou quer uma segunda luz bem versátil. E finalmente a gente chega no mais barato da lista, o Sokani X60 Mini RGB, que custa aproximadamente R$630. Apesar desse nome Mini, ele é um COB RGB com 60 watts, o que é potência pra caramba, tá? A temperatura de cor vai de 2.800 a 10.000 kelvins. O CRI é superior a 96 e o TLCI é superior a 95. Ele possui controle de intensidade de 0 a 100, tanto no corpo do LED quanto no app. Ele também tem o encaixe Bowens, então aquilo lá, né? Softbox, modificador, tudo que tu quiser colocar no LED ele vai aguentar. Esse LED funciona como uma opção intermediária para quem quer RGB, mas não precisa dos 100 watts do Sokani que eu falei anteriormente. E é aquilo, 60 watts, né? Então, em um ambiente pequeno, assim próximo do assunto, como eu tô agora, ele vai funcionar muito bem. Tu nem vai precisar da potência máxima dele. Ele também pode ser usado como luz de recorte, luz para fundo, fotografia de produto, ou para criar pontos coloridos no cenário, já que ele tem RGB. Eu vejo o X100 Mini fazendo muito sentido para criadores de conteúdo que gravam em casa, trabalham sozinhos ali, que querem um equipamento relativamente compacto e barato. Quando eu digo barato, não significa muito barato, né? Não é como se o LED fosse R$100, mas R$630 é um preço relativamente barato se tu quer investir em qualidade. E agora a minha escolha. Se eu estivesse começando hoje e precisasse comprar apenas um LED dessa lista, eu escolheria o Sokani X100 RGB. Ele fica no intermediário interessante da potência. Ele não é nem um 200 watts da vida, mas também não é o mínimo ali de 60. Ele tem 100 watts e é bastante coisa para quem grava em ambientes controlados e teoricamente pequenos, seja num quarto, num escritório, como é o meu caso aqui. Não significa que ele seja o mais potente dessa lista ou o melhor em absolutamente tudo. Significa que, considerando o preço, a qualidade, a versatilidade, porque ele é um LED pequeno, ele é o que entrega o pacote mais completo para o que eu preciso. Lembrando que os produtos estão na descrição desse vídeo e o que eu tiver de cupom de desconto eu vou deixar aqui também. E vamos fazer uma brincadeira. Se tu assistiu esse vídeo até aqui, comenta pêssego aqui nos comentários. E é isso, eu espero ter te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!